Bom, boa noite a todos e a todas. Muito bom estar aqui com vocês. Eu também sou psicóloga, até brincava um pouco com a colega, né? Psicologia me parece que está se apropriando dessa área, finalmente, né? Estamos bastante atrasados, inclusive, nisso. Em 2010 houve a primeira discussão sobre saúde do trabalhador no Conselho Federal de Psicologia, e eu acho que muito do que ocorre hoje na área do trabalho é em decorrência também da omissão da produção de conhecimento da área de psicologia, né? Posso até estar parecendo dura falando isso, mas eu acho que durante muito tempo nós, psicólogos, ficamos muito mais preocupados em atender clinicamente, né, e muito menos envolvidos nas áreas mesmo de atuação, inclusive a área do trabalho, né? Nós nos ocupamos com a organizacional, nós nos ocupamos, enfim, com gestão de pessoas, e o sofrimento psíquico foi algo que ficou um pouco, enfim, aquém a produção de conhecimento nessa área, né? Mas, felizmente, me parece que os psicólogos estão retomando, né, o interesse pela área, o que é bastante bom. A minha fala, eu pretendo fazer assim, um resgate um pouco e também uma tentativa de romper paradigmas, né? Principalmente no que se refere à visão de saúde do trabalhador, que é construída dentro do serviço público, né? Você pode passar, por favor? Ai, desculpa, eu tô tão habituada com pode passar, por favor. Então, pode haver vida no trabalho, né? Eu acho que sim, né? Eu acho que pode haver vida no trabalho, mas como, né? Como isso realmente pode ser construído? Eu acho, assim, uma das coisas que eu queria colocar antes de iniciar é parabenizar o Sintrajusc pela iniciativa, porque a construção de conhecimento técnico, o interesse pela realidade de trabalho dos trabalhadores por parte do movimento sindical é algo que está iniciando, né? É algo que normalmente não se fazia. Durante muito tempo o movimento sindical ele se imbuiu das lutas, né? Enfim, a questão salarial, jornadas de trabalho, e muito menos da saúde, principalmente de produzir conhecimento na área. Então, assim, tem alguns sindicatos que estão se envolvendo, né, com essa questão, têm produzido conhecimento. Eu acho que assim é um mérito, né, os sindicatos que têm essa preocupação com a saúde do trabalhador, porque se preocupar com a saúde do trabalhador implica em se preocupar com o ser humano, com o sujeito. Eu digo que em cada trabalhador habita um ser humano, né? E não é só a expressão do valor monetário, enfim, da força de trabalho que aquela pessoa tem, mas ela é um sujeito de direito. Então, quando você se preocupa com a saúde dessa pessoa, você consegue vê-la na integralidade, né? Então, eu acho que é um momento do movimento sindical, né, um momento necessário à produção de conhecimento. Então, mais uma vez, assim, eu acho que é bom a gente enaltecer essa ação. Então, como princípio constitucional, direito à saúde como um direito fundamental. Isso está na Constituição Federal de 88, artigo 196 a 200, né? E como sendo um direito fundamental, ele é inviolável, né? Devendo ser observado rigorosamente, tanto pelo empregador quanto pelo Estado em sua atividade regulatória e de fiscalização. Esse direito à saúde, ele deveria ser inviolável, né? Nós sabemos que a prática hoje, ela não ocorre exatamente dessa forma, né? O homem ele não pode ser empregado como um meio, né, para a realização de um fim. A detenção dos meios de produção, né, que alteraram, né? Há um tempo atrás, o saber fazer, né, era detido. O trabalho do artesão, ele conseguia deter os meios de produção, começo, meio e fim e produto final,
né, ele detinha todo o conhecimento sobre aquela atividade e sobre o produto final. Isso foi fragmentado ao longo da história, né? Houve essa necessidade, né? E isso acaba colocando o ser humano num outro lugar social, né? O lugar de uma coisa, né? E não essencialmente de uma pessoa, né? O Capital fez essa gentileza para a gente. E, bom, esse postulado conduz à dignidade da pessoa humana, né? Então, esse postulado ele diz o seguinte: não há um preço para isso, não há um preço para a dignidade. Embora a gente tente pleitear indenizações, né, por dano moral, por dano pessoal, jamais vai se conseguir uma indenização que atenda essencialmente ao valor que esse ser humano tem, né? Então, por mais que se tente indenizar o que foi perdido, né, isso é muito complicado, né? Porque o valor, o dinheiro não consegue de forma nenhuma cobrir, né, saldar a perda desse sujeito, né? Portanto, são direitos inegociáveis, né? Não tem preço, né? Então, o trabalho ele precisa ser pensado de uma forma que construa a satisfação do ser humano, como a Vera estava falando na avaliação, né, do nível de satisfação, e não que lhe deprecie ou lhe cause dano. Enfim, atribuir um valor monetário à saúde é algo inadmissível, né, que fere esses direitos essenciais, né? Esses princípios eles fundamentam a política de saúde do trabalhador, né? O que eu quero colocar para vocês aqui um pouco é que há uma discrepância entre a lógica em como se pensa a saúde do trabalhador no serviço público e como a saúde do trabalhador ela foi pensada, construída e como ela é preconizada dentro da Política Nacional de Saúde do Trabalhador, né? Inicialmente, nós tivemos um ganho a partir da Constituição de 88. A Constituição de 88, ela norteou a construção dos princípios do Sistema Único de Saúde. Talvez seja estranho para vocês ouvir falar de Sistema Único de Saúde dentro do aparato do Serviço Público Federal, né? Até porque o serviço público ele fica à margem, ele fica é um gueto com relação à política geral de saúde do trabalhador. Enfim, a partir do SUS, do advento do SUS, que foi regulamentado pela Lei 8.080. Dentro desses princípios, né, o que é saúde? Saúde a gente entende como a capacidade de reação aos contingentes eco-biopsicossociais, né? Existe um conceito da Organização Mundial de Saúde que diz que saúde é o mais completo bem-estar biopsicossocial, né? A gente discorda um pouco disso porque estar no mais bem completo bem-estar é algo complicado, né? Até porque o desequilíbrio, né, do organismo, ele também incide numa capacidade de reação e o restabelecimento do equilíbrio, quer dizer, a doença, ela é algo que pode gerar, enfim, o reequilíbrio do organismo, né, uma tentativa. Então, o MST, ele cria um conceito que eu acho bastante interessante de saúde, que fala que é a capacidade de reação a essas contingências, né? Quando você consegue reagir fisicamente, quando você consegue reagir emocionalmente aos contingentes do meio. No caso do assédio moral, por exemplo, só existe assédio, né, se houver um opressor e alguém que seja oprimido, né? Se a pessoa que for oprimida ela tiver condições de reagir, esse assédio ele se dissipa,
né? Então, esse conceito é um conceito que está sendo utilizado de uma forma, enfim, tem sido disseminado, e eu acho que ele dá conta de uma possibilidade melhor, né, de esclarecer o que é saúde, né? Então, essa lógica, né, construída da saúde é uma lógica que está distorcida. Como eu falei para vocês, eu quero tocar em pontos que são um pouco nevrálgicos, assim, né? Nós temos uma lógica posta na nossa sociedade que saúde é a atenção à doença, né? Tanto é que todo o nosso aparato ele está construído para isso. Nós temos hospitais, nós temos aparatos construídos para exames de alto custos, medicação, laboratórios, enfim, né? A lógica de atender, né, essencialmente a saúde, ela não tem funcionado dentro do aparato público, né? Então, aqui, porque acontece o seguinte: o investimento financeiro desse modelo de atenção, ele movimenta milhões e milhões de reais, né? Prioriza esse modelo assistencial, né? O investimento na promoção e na prevenção de saúde, ele é reduzido. Então, há um investimento maior na tecnologia da saúde, né, em hospitais. Aqui tem um hospital público que não funciona, enfim, da mesma forma que um hospital privado. Existe todo um aparato de formação e qualificação da área profissional, né? Existe um arsenal, né, de laboratórios por conta disso, e tudo isso regido pelo viés do capital, né? Os planos de saúde, enfim, que complementam todo esse sistema, né? Aqui eu peguei uma matéria da Super, né, falando do quanto se movimenta em termos de reais, né, os laboratórios. Então, como a gente pode pensar ações de saúde, né? Como fugir dessa lógica? Porque essa lógica que está posta é uma lógica que não pensa o ser humano na sua integralidade, não pensa o ser humano de uma forma que considere o contexto de inserção dele, né? É importante que a gente consiga dialogar com os diversos setores, trabalho, educação, cultura, meio ambiente, segurança, que se pense a saúde na sua integralidade, né? Que a gente consiga pensar as ações de saúde através da promoção de saúde, da prevenção de agravos, que, inclusive as que são advindas da má organização do trabalho, né? A participação do trabalhador e do controle social nesse processo é fundamental. Inclusive, esse é um dos princípios aí que regem a política de saúde do trabalhador do Sistema Único de Saúde, né? Então, aqui, como eu disse para vocês anteriormente, a saúde do trabalhador, ela é um direito do cidadão e um dever do Estado, regulamentado, né? Dentro do aparato, né, nacional, ela foi constituída, ela se regulamenta, né, e se dissemina através da Política Nacional de Saúde do Trabalhador, que é regida pelos princípios do SUS. Nesse momento, se cria, né, a partir de 2005, se cria a Rede de Atenção à Saúde do Trabalhador, a RENAST. A RENAST está norteada pelos princípios do SUS e ela faz parte da Política Nacional de Saúde do Trabalhador. Ela se dissemina, né? Ela tem como polos irradiadores os Centros de Referência de Saúde do Trabalhador e as unidades básicas de saúde, e os sistemas de informação e notificação.
Então, assim, essa é a diferença que existe entre o aparato todo construído para os CLTistas, né, em contraponto com o que é construído para o servidor público federal. Quer dizer, existe toda uma política que foi pensada politicamente, que foi constituída, né, através de uma política nacional, balizada pelos princípios do SUS, e que ela não é incorporada pelo Serviço Público de Saúde, né? Quer dizer, o governo, enfim, os movimentos sociais, eles constroem leis, normas e regras que orientam, regem os trabalhadores CLTistas, atendem, assistem, mas isso não se aplica aos seus trabalhadores, né? Isso é um problema seríssimo, né? Porque é como se o servidor público federal ele fica alijado dessa proteção toda, né? Hoje, um trabalhador CLTista, se ele chegar numa unidade básica de saúde, vamos pensar um pouco que profissional que vai atendê-lo no seu agravo, ele vai perguntar a ele se aquele agravo ele tem relação com o trabalho. Se tiver, ele vai entrar na rede e, dependendo do tipo de agravo, esse conhecimento ele pode ser produzido, essa atenção pode ser dada pelo Centro de Referência de Saúde do Trabalhador. Enfim, ele pode ser orientado, ele pode ser encaminhado, enfim, diferente do servidor público federal. Sequer o servidor público federal, ele consegue notificar o seu acidente de trabalho. Não é cultura dentro do serviço público que haja as notificações. Outro dia eu ligava para a Secretaria de Recursos Humanos, né, do Planejamento, perguntando como é que eles estavam pensando a questão da notificação por acidente de trabalho. Eu fui pesquisar e encontrei um manual que foi editado em 2006, onde eles enfim, editam uma comunicação de acidente de serviço. Ok, a notificação existe, ela está publicada, existe um manual. O servidor público ele não conhece isso, ele não sabe como ele pode usar esse instrumento, de forma nenhuma. Ele chega no RH, enfim, ele é considerado uma doença comum. Essa informação ela não chega até o planejamento, enfim, até o RH central, enfim, e a cultura, a lógica é que o servidor do serviço público não adoece em decorrência do trabalho. Um outro efeito disso, isso reverbera na legislação. Uma vez que não há acidente de trabalho, uma vez que não se cria o nexo, não existe atenção a esse servidor, né? Ele acaba ficando desassistido essencialmente. Eu não sei qual é a realidade de vocês, mas eu atendo previdenciários e, assim, há pelo menos 10 anos, eles não têm exames periódicos. Então, se ele foi admitido, adoeceu durante esse tempo todo, a relação desse adoecimento com o trabalho não é feito. Adoece, aposenta por invalidez, por doença comum, normalmente, e esse trabalhador ele não é indenizado, esse ambiente não é revisto. Enfim, é uma situação que deixa o servidor público à margem do direito, de direitos constitucionais, inclusive, né, de direitos já garantidos. Enfim, diferente do que eu falei aqui dos trabalhadores do regime geral, né? O cenário atual do servidor público, né, é a redução do número de trabalhadores, né? Todos conhecem, né, a forma que isso tem sido tratada. Há uma sobrecarga absurda de trabalho para um número cada vez mais
reduzido de trabalhadores executarem, não há abertura de concursos públicos, e uma alternativa que tem sido encontrada é a terceirização, né? Então, esses trabalhadores têm adoecido constantemente devido a uma política, né? A falta de acompanhamento médico ocupacional, enfim. A comunicação de acidente de serviço que não é feito, não há registro, né? Então, não ocorre acidente de trabalho. Enfim, como é possível incluir o trabalhador do serviço público nesse aparato, né? Não é necessário um tratamento especial para a saúde do servidor público, basta que a política de saúde seja institucionalizada e capilarizada no âmbito da administração pública. E para que isso ocorra, necessariamente os processos devem se desenvolver em duas frentes, né? A primeira, a redefinição do marco regulatório. Hoje não existem leis que subsidiem essas alterações, a não ser que tudo isso passasse a vigorar a partir da legislação do regime geral, né? E a segunda forma é o conhecimento do modo de operação, de como funciona, de qual é a cultura que existe dentro do serviço público federal e estadual, né? É necessário que a gente consiga se apropriar dessa cultura, desse saber fazer, de como se faz o trabalho dentro do serviço público, e que a gente consiga propor alterações, né, nessa legislação que é vigente. Agora, em agosto, nós vamos realizar o segundo seminário de saúde do trabalhador lá no Sindpreves, e um dos temas, né, que a gente tem preterido é justamente a questão da alteração na discussão da legislação. Eu acho que é uma possibilidade de avanço, né, na atenção à saúde dos trabalhadores. Enfim, hoje o trabalho ele tem sido organizado, ele é organizado e pensado de uma forma que exclua, né, que não inclua o que é do humano. É executado com risco, é burocrático, cansativo, extenuante, com jornadas de trabalho extensas, penosos, perigosos, degradantes e muitas vezes humilhantes. É óbvio que a gente encontra trabalhos que gerem satisfação e pessoas satisfeitas com o seu trabalho. Mas o mais comum é a gente verificar ainda a existência de trabalhos dessa natureza. A gente ainda encontra muitos, trabalhadores em situações degradantes de trabalho, né? E é muito interessante pensar isso, porque assim, o trabalho ele vem com outro propósito, né? Ele vem com o propósito de criar a subsistência do ser humano, né? De manter, de garantir a subsistência do ser humano, e não de trazer o seu sofrimento. E a gente entende que um dos maiores motivos para que isso ocorra enfim, nós somos regidos por um modelo econômico, né, que dita, né, como os ritmos, né, a intensidade, enfim, né? Então o trabalhador ele acaba tendo que se submeter a uma carga de trabalho em nome da remuneração, das gratificações, enfim, né? Então, o que fazer para mudar essa realidade? Eu acho que uma das questões fundamentais para mudar essa realidade é a apropriação do movimento sindical, do movimento social, né, dessas questões, e a proponência de outras formas, né, de enfrentamento dessa realidade, né, que impeçam, né, a nocividade do trabalho da forma que ele vem acontecendo, né? Pensando em intervenções, né, qualificadas, pensando em estratégias transformadoras, né? É a construção de um outro olhar, né, para a saúde do trabalhador. Existem fragilidades, né? Hoje ainda, né, enfim, se a gente for resgatar a história,
é um momento em que a gente observa um quadro de retrocesso na área de saúde do trabalhador, né? Existe ainda uma separação entre o desejo, né, da classe trabalhadora e dos representantes da classe trabalhadora, da capacidade da academia em produzir, né, conhecimento sobre isso. Eu acho que existe ainda um diálogo muito ainda precário, vamos dizer assim, né? Ou pouco diálogo entre a demanda e, enfim, efetivamente, as instâncias que podem ajudar na construção de uma outra realidade, né? Então, não é possível existir saúde do trabalhador desvinculada da participação proativa, direta, integrada e solidária das organizações de trabalhadores, legitimamente construídas em defesa de suas vidas e de sua saúde. Eu acho que a gente vive, sim, um momento histórico de fragilidades. Eu acho que principalmente de fragilidades dentro do serviço público e mais ainda do serviço público federal. É uma área em que ela está esquecida, né? Há pouco a gente discutia sobre os CIAs, né? Foi criado pensando em dar conta, né, de atender um pouco a demanda de saúde do trabalhador, né? Está se estruturando ainda, né? É um público que corre à margem, né, de toda a atenção, de toda a política, que tem o seu plano de saúde específico, que é atendido diferentemente, né, de todos os outros trabalhadores, inclusive é chamado de servidor público federal, né? Nem a sociedade o vê como trabalhador e muitos servidores, muitos trabalhadores não se veem como trabalhadores, né? Se veem como servidores mesmo. Existe toda uma mudança cultural que é absolutamente necessária ser construída, né? E para que isso aconteça, para que seja possível avançar nessa discussão, não há outra forma que, enfim, que o movimento social, que o controle social, que as pessoas, que os próprios trabalhadores entendam que saúde é um direito fundamental de cada cidadão. E que ele não tem preço, e que ele não está à venda, não é possível trocar saúde por insalubridade, não é possível trocar saúde por periculosidade. Isso é um absurdo, isso é vender parte de si, parte da sua capacidade produtiva. Em nome do que exatamente, né? Então, a gente que trabalha muito com pessoas adoecidas pelo trabalho, a gente vai se dando conta que, num dado momento, normalmente muito tarde, eles se dão conta de que tudo que eles puderem vir até em termos de indenização não vai dar conta enfim, de pagar a perda que eles tiveram, né? Não é à toa que é um direito fundamental. Não é à toa que é tão precioso ter saúde. Tá? Obrigada.